Bem-vindos ao History Podcast. Hoje iremos fazer mais uma entrevista com o pesquisador português Gustavo e o defensor do movimento negro Caio. O tema de hoje iremos falar sobre o Brasil colonial e alguns temas dentro deste mesmo tema. Por favor, pesquisador Gustavo, você poderia falar um pouco sobre a sociedade colonial? Ok, claro que poderia. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar com vocês. Vamos lá. A sociedade colonialista era totalmente escravista e a economia latifundiária era baseada na monocultura. A cana-de-açúcar ocupava o posto de produto mais produzido, sendo o carro-chefe das grandes propriedades. Como o dinheiro girava em torno da produção agrícola, a maior parte da produção se concentrava na zona rural. Os maiores cargos políticos eram ocupados por senhores de engenho, os coronéis, que eram também donos dos escravos. Poderia falar um pouco também sobre o Pacto Colonial? O Pacto Colonial, também chamado de Exclusivo Comercial Metropolitano ou Exclusivo Colonial, corresponde a um acordo entre a colônia e a metrópole, que ocorreu no Brasil durante o período colonial. Essa relação de cunho comercial, que ocorrera em grande parte na América durante a época das conquistas e das grandes navegações, era travada em vias de oferecer melhores lucros à metrópole, uma vez que a intenção maior era explorar os recursos encontrados nas novas terras e utilizá-los como uma forma de riqueza. Bom, muito obrigado, Gustavo. Caio, você poderia me dizer falar um pouco sobre o tráfico negreiro e o seu papel? Sim. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui, aos telespectadores e tudo mais. E o tráfico negreiro, ele trazia forçadamente africanos para serem escravizados no Brasil. E ao longo de cerca de 300 anos dessa prática, quase 5 milhões de africanos desembarcaram aqui. O tráfico passou a ser proibido em terras brasileiras somente em 1850, por meio da lei Eusébio de Queiroz. Agora eu quero que vocês expliquem um pouco, vocês dois. Gustavo, você poderia falar um pouco sobre a Casa Grande? E Caio, você poderia falar um pouco sobre a senzala, por favor? Sim. Ora pois, a Casa Grande foi a casa de morada, vivenda ou residência do senhorio nas propriedades rurais do Brasil colonial a partir do século XVI. Tudo no engenho girava em torno da Casa Grande, sendo ela uma espécie de centro de organização social, política e econômica local. No Brasil colonial, a Casa Grande era estrategicamente construída próxima ao engenho propriamente dito. Bom, a senzala foi uma forma de moradia das populações escravizadas, né? Vindas do continente africano no movimento conhecido como diáspora africana, ou a vinda compulsória de sujeitos para o trabalho no sistema escravista na colônia portuguesa. A forma de moradia das populações escravistas, conhecida por senzalas, estavam diretamente relacionadas à Casa Grande, enquanto os senhores e suas famílias viviam sob a Casa Grande, escravizados serviam a eles e moravam em habitações com poucos recursos e conforto. Essa relação traz o aspecto da intimidade para as relações entre senhores escravizados. E são essas relações que Gilberto Freire utiliza para pensar a formação da sociedade brasileira patriarcal em seu livro Casa Grande e Senzala, datado em 1933. O intelectual destacava que tanto a Casa Grande como a Senzala representavam um sistema político, econômico, social e sexual. As relações que se davam entre essas duas esferas serviam para equacionar as diferenças gritantes existentes na sociedade. Bom, muito obrigado por explicar isso pra gente, vocês dois. Bom, Gustavo, você poderia nos dizer a organização administrativa da colonização, assim, as capitanias hereditárias, as sesmárias, o governo geral, as câmaras municipais e os homens bons também?
Bom, é claro que eu posso. Capitanias hereditárias. Em 1534, Dom João III implementou o sistema de capitanias hereditárias no Brasil, já utilizado na África. O título de capitão donatário era oferecido a quem estivesse disposto e tivesse condições de custear a ocupação do território. As sesmarias. O donatário recebia uma sesmaria, uma grande propriedade de terra, e poderia doar outras a quem desejasse povoar o Brasil. Além disso, era permitido repassar a posse de sua capitania a um herdeiro. O governo geral, diante do fracasso do sistema da capitania hereditária no Brasil, em 1548 o rei Dom João III implementou o governo geral. Sediado em Salvador, o novo órgão administrativo da colônia deveria estabelecer maior centralização política, aumentar a arrecadação de impostos e fortalecer a defesa do território. O governo geral era ocupado por um alto funcionário da coroa de grande confiança do rei, como foi o caso de Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil. Agora, o resto fica com o Caio. Pode continuar, Caio. Câmara municipais e homens bons, além de capitanias, a coroa se encarregou de fundar vilas, onde se localizavam as câmaras municipais, que funcionavam como órgãos de administração política local. Somente as elites tinham autorização para participar ativamente das atividades das câmaras. Seus membros mais destacados eram chamados homens bons, geralmente proprietários de terras, escravos e engenhos. Bom, Caio, você poderia falar um pouco sobre o papel dos índios na colonização portuguesa? Claro. Inicialmente, os portugueses pensaram em aproveitar do contato já estabelecido com os índios na relação da extração do pau-brasil, né? Nesse período, os índios realizavam essa extração por meio de um trabalho esporádico, recompensado pelos produtos trazidos pelos lusianos na prática do escambo. Em contrapartida, o trabalho nas grandes propriedades exigia uma rotina de trabalho longa e disciplinada, que ia contra os hábitos cotidianos de boa parte dos indígenas. Além disso, as mortes causadas pelo trabalho forçado, as mortais epidemias contraídas no contato com o homem branco e ruptura com a economia e subsistência dos indígenas impedia a viabilidade desse tipo de escravidão. Ao mesmo tempo, devemos levar em conta que o controle sobre os índios escravizados era bem mais difícil tendo em vista o conhecimento que tinham do território. Dessa forma, a vigilância se tornava algo muito complicado. Bom, para encerrarmos aqui, Gustavo, poderia falar, por último, o papel da Igreja Católica na colonização? Bom, a Igreja Católica foi a grande parceira da coroa portuguesa em tarefa de administrar a colônia. Para a instituição, os principais objetivos da conquista e da colonização das novas terras eram difundir a fé cristã em sua versão católica apostólica romana, bem como promover a catequese dos índios e administrar a vida espiritual dos colonos segundo os preceitos estabelecidos pela Santa Sé. Além de cristianizar os indígenas, buscava evitar o desregramento dos costumes entre os colonos, combater sua tendência à poligamia com as índias e educar os filhos destes colonos dentro dos preceitos religiosos da Igreja Católica. Para isso, os primeiros religiosos a chegar trataram de construir igrejas, capelas e escolas, criar paróquias e dióceses. Aos poucos, ia surgindo uma estrutura material e administrativa de enorme interesse para o governo português e para a Santa Sé, que estavam preocupados em manter um rígido controle sobre a atividade e a vida religiosa da colônia. Bom, muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Caio, por vir aqui conversar um pouco sobre a história. Querem falar alguma coisa? Bom, é sempre muito bom recordar um pouco do passado. Sempre muito gratificante poder passar esse conhecimento à frente. Eu fico sempre muito feliz em poder
participar desses podcasts, dessas coisas, para que as pessoas mais jovens possam conhecer um pouco da nossa cultura. Sim, eu concordo plenamente. O passado é muito importante, porque ele detalha as coisas que aconteceram, né? Alguns problemas, guerras, ensinamentos, tudo passando adiante, né? Sim, é sempre bom. Nós criamos esse podcast para que podemos passar cultura e passar um pouco da verdade do que realmente aconteceu no passado para as pessoas que querem pesquisar e descobrir novas histórias, coisas que realmente aconteceram. E também para os alunos que querem ir bem em alguma prova, estamos aqui para ajudar com o nosso podcast. Bom, muito obrigado novamente e nos vemos talvez num próximo podcast.